Pois bem, amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Daniel. Vamos aprofundar o nosso conhecimento nas histórias e nas profecias do livro de Daniel. Eu tenho um oferecimento todo especial a fazer para você. Nós preparamos um lindo guia de estudo, Esperança para você. Esse guia está aqui em minhas mãos e essa revista pode ser sua. Você que é morador de Santa Catarina, ela está disponível para você. Se você quiser receber em casa, sem custo algum, essa revista para aprofundar seus estudos no livro de Daniel, você pode solicitá-la agora para o nosso programa. Você pode pedir pelo nosso site, encontrocomavida.tv. Esse é o site para você acessar e preencher os seus dados postais e nós vamos entregar na sua casa. Ou então, você manda uma mensagem para o WhatsApp do programa, que é o 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Você manda uma mensagem para esse WhatsApp dizendo: eu quero a revista de Daniel. Nós vamos mandar um link para você preencher os dados postais e nós vamos então entregar essa revista na sua casa. Alguém da nossa equipe vai lá entregar pessoalmente para você esse guia, tá bem? E um outro convite que eu tenho a fazer para você é para você visitar um dos nossos espaços Novo Tempo. Esse mesmo tema que hoje vamos estudar, eu já vou botar na tela aqui para você, que é a maior profecia da Bíblia. Esse mesmo tema que hoje vamos estudar aqui, amanhã às 9 da manhã, ele vai estar acontecendo em um espaço Novo Tempo. Ao longo do programa, eu vou dar para você vários endereços. E você que mora na região centro-sul de Santa Catarina, pode escolher em qual endereço você quer participar com a gente. Às 9 da manhã, nós vamos estudar esse mesmo tema nesse espaço Novo Tempo. E olha, eu quero fazer um convite especial para você que é de Tubarão. Todos os domingos à noite, 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão. A nossa igreja fica na rua Luiz Martins Colasso, 570. Você é o meu convidado e a sua família, tá bem? Agora, você que mora em Porto Belo, Santa Catarina, Itapema, nessa região, todas as quartas eu estou na Igreja Adventista do Perequê. Ela fica na Rua Olinda Peixoto, 611. Tudo bem? Rua Olinda Peixoto, 611. E você é o meu convidado para as quartas-feiras, às 8 da noite, termos esse momento de estudo da Palavra de Deus. Pegou já a sua Bíblia? Está pronto para nós hoje estudarmos Daniel 8 e 9 e vamos aí, a mais longa profecia da Bíblia. Esse é o tema de hoje. E para começar, quero orar com você. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez e termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Suplicamos que o Deus Espírito Santo esteja conosco e que nós possamos entender a Tua mensagem, o Teu recado para nós hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Abra a sua Bíblia comigo em Daniel, capítulos 8 e 9. A minha já está aqui, em Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. Você viu que na última semana, sexta-feira passada, nós estudamos a respeito da identidade do chifre pequeno. A Bíblia apresenta 13 características sobre o chifre pequeno. E nós identificamos esse chifre como sendo Roma pagã, Roma papal. Você viu isso semana passada. Hoje, nós vamos avançar e vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. O capítulo 8 de Daniel também trata do chifre pequeno. E eu queria ler com você o que ele diz. Daniel 8, versos 11 e 12. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. O profeta Daniel está dizendo que esse chifre pequeno, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Sabe quem é o príncipe do exército?
é o próprio Jesus Cristo, chamado de Miguel aqui em Daniel. Lembra que semana passada nós estudamos de que esse chifre pequeno, ele tentaria usurpar o lugar que pertence a Deus? O capítulo 8 de Daniel afirma a mesma coisa. Ele tenta ocupar o lugar que pertence a Jesus. Ele tenta assentar-se no santuário de Deus. E lá nós temos o outro detalhe de que ele deitou por terra a verdade. O chifre pequeno atacaria a verdade. Assim nós podemos avançar e entender que o chifre pequeno cresceu até atingir o exército dos céus, lançou por terra as estrelas e as pisou, tirou do príncipe do exército o sacrifício diário. Se o príncipe do exército é Cristo, ele está tentando um sistema que substitua o sacrifício de Cristo, o ministério de Cristo. E nós vimos um pouquinho disso semana passada, quando estudamos sobre a confissão auricular e a ideia de que você tem que pedir perdão de pecados para homens. Se você por acaso perdeu esse tema, volta no nosso canal no YouTube, Arilton Oliveira, e você vai ter acesso a todos os episódios. Você não pode perder nenhum deles. Isso é importantíssimo para você entender a sequência do livro. Ele também deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Ou seja, ele atacaria a verdade. Verdade esta que estava no santuário. Quando falamos sobre santuário e o chifre pequeno atacando o santuário, existe de fato um santuário ou isso é ficção? Algumas pessoas acham que é ficção, mas não. A Bíblia afirma claramente a existência de um santuário. Aliás, o santuário ocupava o centro do pensamento dos escritores da Bíblia. O santuário, ele é central no ensino da palavra de Deus. E hoje nós vamos entender que o santuário é também o centro divino da operação em favor da salvação humana. Vamos então ler um outro texto em Daniel 8,13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Aqui um santo pergunta para o outro: escuta, até quando o chifre pequeno vai atacar o santuário? Até quando ele vai ter sucesso em deitar por terra a verdade? Então vem o próximo verso que traz a resposta. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aqui nós chegamos à maior profecia de tempo da Bíblia, a profecia que fala da purificação do santuário. A purificação do santuário em Israel envolvia um dia de juízo para o povo israelita. E se o santuário voltaria a ser purificado, o tema do capítulo 8 é um tema de juízo. Agora olha com detalhes. Daniel 9:24 diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, Daniel ouviu o anjo falar de 2.300 anos e agora ouviu falar de 70 semanas. Esses dois períodos, eles começam na mesma data. Eles têm um ponto de partida no mesmo fato histórico. Agora, as 70 semanas ou 490 anos literais que foram dados de graça para o povo judeu, começa ao mesmo tempo que os 2.300 e faz parte desse período. Então, olha comigo aqui para a tela e você vai entender. A profecia das 70 semanas faz parte ou fazem parte da profecia dos 2.300 anos. E agora nós vamos entender essa profecia passo por passo, porque ela é importante para o nosso conhecimento. Qual é o decreto, qual é o evento que marca o início da profecia? Daniel diz que é desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Você vai encontrar na Bíblia o decreto de Artaxerxes, em Esdras capítulo 7. E esse decreto, segundo a arqueologia, foi publicado no ano 457 a.C. A profecia diz que se passariam 7 semanas e 62 semanas até que se manifestasse o ungido, o príncipe.
E quem é o ungido? Quem é o príncipe? É o próprio Cristo, que foi ungido por ocasião do seu batismo. Então, a profecia de Daniel, capítulo 8, ela está marcando a data do batismo de Jesus. Quando é que ele se batizaria? Passados 69 semanas desde o decreto de Artaxerxes. E se nós saímos do ano 457 e viajamos 69 semanas ou 483 anos, nós chegamos então ao ano 27, exato ano em que Jesus foi batizado. Quantos anos tinha Cristo ao ser batizado? Ele tinha cerca de 30 anos. Lucas é quem vai dizer isso. Em Daniel 9:27 é dito que o Messias, depois de batizado, depois de ungido, é a expressão que o profeta usa, ele faria aliança com muitos por uma semana. Ou seja, se o Messias se batizou no ano 27 e a aliança seria por uma semana, então nós iremos até o ano 34. Que evento nós temos no ano 34 que é importante nesse estudo? O apedrejamento do diácono Estevão. Em Atos você vai encontrar, capítulo 7, o último sermão feito por Estevão. E você vai ver ali que depois que ele advertiu aos líderes da nação sobre haverem matado o Cristo, ele foi apedrejado. Assim, o apedrejamento de Estevão no ano 34 marca o fim de 70 semanas de graça que Deus deu ao povo judeu. Então, as 70 semanas se findaram no ano 34. Agora, Daniel 9:27 diz que ele, o Messias, faria aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana faria cessar o sacrifício contínuo. Sacrifício contínuo tem a ver com a morte de animais no santuário, todos os dias, de manhã e à tarde. Agora, como que Jesus deu fim ao sistema de sacrifícios de animais no santuário? Você sabe a resposta. Ele próprio morrendo sobre a cruz. Então, Cristo vai morrer exatamente na metade da 70ª semana, ou seja, no ano 31, com 33 anos de idade. Você percebe que a profecia de Daniel marcou a data do batismo de Jesus, a data da sua morte e a data do fim do período de oportunidade para a nação judaica? Só que a profecia maior falava de 2.300 anos que deveriam se passar para que o santuário fosse purificado. E se a purificação do santuário tinha a ver com o juízo, quer dizer que o juízo de Deus chegaria sobre todas as pessoas. Ora, agora basta fazer uma conta. Se nós já viajamos até o ano 34, 490 anos, a partir de 457, eu preciso agora pegar 2.300 e subtrair 490. Quantos faltarão? 1.810 anos. Então, se eu estou no ano 34 e viajo 1.810, eu chegarei ao ano 1844. Então, a maior profecia de tempo da Bíblia, ela começa com o decreto de Artaxerxes, no ano 457 a.C., e ela termina com o juízo no ano 1844. Assim, a data de 1844 é uma data importantíssima para nós, porque lá o santuário seria purificado. Pastor Arilton, o que significa essa purificação do santuário? Vamos entender agora. Em Levítico 16:29 é dito assim: "E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós." Aqui Moisés está orientando o povo a respeito do dia da purificação do santuário, que era também um dia de juízo. Esta purificação do santuário em Israel, ela apontava para o juízo de Deus no tempo final. Isso quer dizer que se nós saímos de 457
viajamos 2.300 anos, nós vamos chegar a 1844. Este é o ano em que o juízo chegaria. Agora, eu acabei de ler de que o juízo acontecia no 10º dia do 7º mês. Se nós pegarmos o calendário dos judeus e fizermos uma transposição para o nosso calendário, que é o gregoriano, nós vamos descobrir que no ano 1844, o dia do juízo do calendário hebreu caiu no dia 22 de outubro de 1844. Ou seja, nesta data, 22 de outubro de 1844, Jesus começaria um duplo ministério, ou melhor, começaria um juízo lá no céu. Você lembra do santuário, né? O santuário possuía 2 compartimentos. O primeiro era chamado de lugar santo e depois lugar santíssimo. No lugar santo você tinha 3 móveis. Uma mesa com os pães da proposição, você tinha um candelabro com 7 lâmpadas e você tinha o altar de incenso. Nesse local santo, todos os dias entrava o sacerdote e ele fazia ali purificação pelos pecados do povo. Era um trabalho de advogado. Mas no local santíssimo havia apenas um móvel, a Arca da Aliança. E dentro da arca estavam as tábuas contendo os 10 mandamentos. Nesse local só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote. Então isso acontecia no santuário terrestre e era uma tipificação do que aconteceria no ministério de Cristo. É por isso que quando Jesus é batizado, ele começou um trabalho como sacerdote no santuário celestial. Desde sua ascensão, no ano 31, até 1844. Jesus foi nosso sacerdote. Agora, de 1844 até hoje, Jesus é nosso sumo sacerdote. Isso quer dizer que Jesus atuou como advogado e hoje atua como juiz. Vamos olhar para um texto da Bíblia e você vai entender isso melhor. Hebreus 7, 22 a 26 diz assim: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Você percebeu que o autor de Hebreus está colocando Jesus na função sacerdotal? Na função de alguém que perdoa pecados? Na função de um advogado? Agora o autor de Hebreus continua, agora em Apocalipse, capítulo 15, nós lemos assim: depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Você percebe que há nesse texto uma cena judicial? Agora é o momento em que Jesus executa juízo. E quando ele termina o juízo, ele sai do santuário. E quando ele sai do santuário, as 7 pragas começam a ser derramadas. Evento este que vai anteceder a volta de Jesus. Então a Bíblia informa claramente de que Jesus tem um ministério bifásico no santuário do céu. Na sua ascensão até o ano 1844, ele atuou como sacerdote. E de 1844 para cá, como sumo sacerdote. Isso quer dizer que o dia 22 de outubro de 1844
é um ano especial na história. Por quê? Porque ele marca dois grandes acontecimentos. Lá no céu, uma nova fase da obra de Cristo no santuário celestial. Começa o juízo. E na terra, a igreja remanescente surgiria, restaurando as verdades bíblicas que o papado deitou por terra ao longo dos séculos. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? A palavra de Deus está nos dizendo que o ano 1844 é um ano fundamental para a profecia bíblica. Aí termina a maior profecia de tempo. E ela termina com uma cena de juízo. Jesus começando a julgar no santuário. Ao findar desse juízo é que ele voltará à terra. Mas a Bíblia também fala de que, chegado o ano 1844, Deus levantaria um povo remanescente, pregando as verdades bíblicas, restaurando as verdades bíblicas e preparando um povo para a volta de Jesus. No dia 22 de outubro de 1844, é a data de nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É por isso que nós afirmamos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela nasce com certidão de nascimento. Ela nasce da profecia. Daniel 8 e 9 são capítulos proféticos que falam sobre o nascimento desta igreja. E esta igreja surge de uma grande decepção, assim como a igreja cristã surgiu da decepção da cruz. Aqui está o que nós chamamos de rocha da ascensão. Foi nesse local que os seguidores de Guilherme Miller, chamado Milleritas, esperaram a volta de Jesus. Ele havia feito cálculos de que Jesus voltaria em torno de 1843, 1844. Depois, um homem chamado Samuel Snow chegou à conclusão de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Eles esperaram com ansiedade esse acontecimento, mas o dia passou e Jesus não veio. Eles passaram por uma grande prova, uma grande decepção, e não entenderam o que havia acontecido. Mas ao se voltarem para a Bíblia, eles descobriram o significado desse momento que eles haviam passado. A Bíblia havia profetizado em Apocalipse capítulo 10 que o povo passaria por uma grande decepção. Olha o que diz Apocalipse 10, versos 8 em diante. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Esta experiência vivida por Daniel, de tomar o livrinho na mão do anjo e comê-lo, na boca doce, no estômago amargo, era a profecia a respeito do grande desapontamento que os milleritas passariam. E o fato de Jesus não ter voltado em 1844 provocou uma grande decepção neles. Mas ao mergulharem no estudo da Bíblia, eles chegaram em Apocalipse capítulo 10, verso 11. E lá eles leram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, eles agora se viram como movimento profético. Isso mesmo, a Igreja Adventista nasceu como um movimento profético. Mais que isso, o livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 17, fala a respeito da ira do dragão contra a mulher, Satanás contra a igreja, e que nesse tempo final o diabo está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sim, são duas as características da igreja verdadeira no tempo do fim. A mesma verdade é afirmada em Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Duas características o Apocalipse apresenta para a igreja verdadeira que deveria surgir no tempo do fim. Primeiro, eles guardam os 10 mandamentos. Você já ouviu por aí alguém ensinar que a lei de Deus foi abolida? Já ouviu por aí alguém ensinar de que um mandamento ou outro foi abolido? Pois isso não é mensagem divina. A mensagem divina é Mateus 5, 17 e 18. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Não penseis que vim mudar a lei aos profetas. Eu não vim mudar, eu vim para cumprir. A lei de Deus, ela é eterna, é a base do seu governo. Davi diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tiago, capítulo 2, verso 10, diz que todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E Tiago 2,11 fala da lei da liberdade. Ele cita 2 mandamentos do Decálogo. Tiago está falando da lei de Deus. Essa lei está em vigência nesse exato momento. Ela é a norma do juízo. Deus, quando julgar as pessoas, julgará com base na lei. Aí eu pergunto, que história é essa de ensinar que a lei foi abolida? Que história é essa de ensinar que algum mandamento da lei foi abolido? Não, nunca foram abolidos. Mas o Apocalipse também diz que esta igreja teria o testemunho de Jesus. E lá em Apocalipse 19, 10, é dito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, um profeta seria testemunhado nesta igreja. Os adventistas do 7º dia acreditam que Deus chamou uma jovem chamada Ellen Golden Armon, com 17 anos de idade, ao ministério profético. E durante 70 anos essa mulher dedicou sua vida a Deus. Ela se casou em 46 com o pastor Tiago White e agora o nome de casada, Ellen Gold White. E nós temos nessa mulher uma profetisa para o tempo atual. Pastor, como eu posso descobrir mais sobre Ellen G. White? Leia os livros que ela escreveu. Vá para a internet e pesquise os livros que ela escreveu. Comece a ler os livros e você vai perceber que alguém que cursou 2 anos de uma escola primária não poderia escrever o que ela escreveu, senão por inspiração divina. Sim, meus amigos, Deus tem uma igreja remanescente nesse tempo do fim, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Deus espera que nós nos consagremos a Ele, que nos entreguemos completamente. Ele disse que Ele é o bom pastor e Ele tem ovelhas que não são do aprisco dEle, mas Ele está buscando essas ovelhas. A pergunta que eu faço para você hoje é, está você disposto a abrir o seu coração e entregá-lo para Jesus Cristo? Está você disposto a aceitar essa verdade bíblica e tomar a decisão hoje de se unir à igreja remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Pois hoje eu tenho um convite especial a te fazer. Se você quer entregar o seu coração a Cristo, se você quer se unir à igreja adventista do 7º dia, que nasceu no momento apontado pela profecia, vai aparecer agora aqui o WhatsApp do nosso programa, o número do WhatsApp. E você manda para esse WhatsApp a seguinte mensagem: eu me entrego a Cristo e quero ser batizado. Eu quero entregar minha vida a Jesus e quero ser batizado. E aonde quer que você esteja, nesse planeta, nós vamos providenciar alguém para chegar até você e ajudá-lo nessa decisão. Meu querido amigo, minha querida amiga, certamente muitas pessoas já estão nesse momento tomando sua decisão e mandando sua mensagem para o nosso número de WhatsApp que está aqui na tela. Mande agora, eu quero ser batizado. A nossa equipe vai fazer contato com você. Nós vamos enviar alguém até você para ajudar você nessa decisão. Jesus está chamando você agora para tomar uma decisão ao lado dele. Você precisa colocar sua vida nas mãos de Cristo. E eu queria orar por sua entrega agora. Ora comigo.
Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito tem trabalhado de forma maravilhosa em muitos corações. E obrigado pelas entregas que estão acontecendo nesse exato momento. Toca, Senhor Deus, na vida desse meu amigo, dessa minha amiga, que tem estudado a tua palavra e sente agora o desejo de te servir de todo o coração. Abençoa-o, Pai, e ajuda-os e nos prepare a todos para a tua volta. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.